Pessoal, boa tarde. Nós iremos começar aqui a nossa aula, né? Nossa aula de Química, Química 3, novamente. Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Sim, Tá, beleza. Então é o seguinte, ó. Na aula passada, nós havíamos comentado, né, sobre as classes dos compostos, né? Que os compostos orgânicos, eles estão organizados em classes, né? E a primeira classe que estamos estudando são os hidrocarbonetos, que são aquelas moléculas que têm somente carbono e hidrogênio na sua composição, tá? Nas suas fórmulas. Então, estamos estudando isso. Hidrocarbonetos, compostos que têm carbono e hidrogênio. Só que dentro dessa divisão de hidrocarbonetos, ainda existe uma outra subdivisão, tá? Que são os alcanos, os alcenos e os alcinos, que a gente vai estudar daqui a pouco. Vai estudar daqui a pouco, não, vai estudar nas próximas aulas. Então, por enquanto, nós estamos estudando o primeiro tipo de hidrocarboneto, que são os alcanos. E qual é o nosso estudo sobre os alcanos? A gente estudou sobre a fórmula, a gente estudou, e a gente está estudando agora sobre as estruturas, né? E além das estruturas, a gente também está estudando como nomear, né? Estamos estudando os nomes dos alcanos, né? Então, para mim nomear, boa tarde, Lucas, para mim nomear esses alcanos ou qualquer outra molécula orgânica, eu preciso obedecer algumas regras, tá? E é isso que a gente estava vendo na aula passada, as regrinhas de nomeação, tá? São as regrinhas assim, no início elas podem parecer estranhas, mas depois elas ficam relativamente fáceis, porque elas seguem sempre a mesma lógica, tá? Ela segue a lógica sempre do número de átomos de carbono que tem na cadeia principal, ela segue a lógica de se tem ou não ramificação, então elas sempre seguem o mesmo método, digamos assim, tá? E aí, na aula passada, a gente parou nesse slide aqui, tá? Que eu estava mostrando para vocês o nome desse composto aqui, certo? Que é o 3-metil, na verdade é o metilpropano, metilpropano, né? A gente sabe sempre que quando eu tenho três átomos de carbono, eu tenho o prefixo prop, né? Quando a gente viu lá na aula passada, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, aquela tabelinha que tínhamos falado, tá aqui, ó, né? O número de carbonos, ele que vai me dar indício do prefixo que a minha estrutura vai ter, né? Então, se eu tenho dois carbonos, eu tenho o quê? Eu tenho o prefixo et, né? E aí eu completo o nome ano, né? Por ser o hidrocarboneto, né? Então, por isso que é o etano, né? E aí essa parte aqui do infixo, que é a parte do meio an, ele se refere-se às ligações simples entre carbonos, né? Então, os hidrocarbonetos que têm só ligação simples, ele tem esse infixo aqui no meio, an, e a terminação o, né? Essa terminação o, ela é constante para todo hidrocarboneto. Então, por isso que a gente tem o nome etano, tá? Então, o et aqui, o prefixo et, significa que ele tem dois átomos de carbono, tá? E aí, quando você vai lá na estrutura, você percebe que, de fato, ele tem dois átomos de carbono, esses dois aqui, tá? Então, por isso que a gente tem um prefixo et, tá? E aí depois é só completar o nome, etano. Então, lá para aquela estrutura que estava aparecendo no slide anterior, eu tinha quantos átomos de carbono? Eu tinha três, né? Tinha três, então vamos para lá, ó. Tinha três átomos. E aí, quando eu tenho três átomos, é só eu lembrar do prop, né? E aí, como é um hidrocarboneto, é um propano. Só que eu tenho um probleminha. Que problema é esse? Eu tenho ainda mais outro átomo de carbono aqui, numa ramificação. E eu tenho que colocar essa ramificação no meu nome também. Essa ramificação ela não pode ficar. Ela eu tenho que nomear, ela faz parte do nome, porque ela faz parte da minha molécula, né? Então ela faz parte do nome. E como ela é uma ramificação, ela é um CH3, ela tem um nome especial. Qual o nome da ramificação quando ela é um CH3? O nome metil. Então vocês vão ter que gravar esses nomes aqui também, das ramificações. Ó, metil, o etil, quando tem dois átomos de carbono, o propil, quando tem três átomos, o butil, quando tem quatro átomos. Então, se vocês já lembrarem lá daquela tabela anterior que eu acabei de mostrar, né, que você tem o metano, o etano, propano, butano, que é essa primeira coluna aqui, ó, vocês já sabem esses nomes aqui que a gente viu já nas aulas anteriores, né? Metano, etano, propano, butano, butano. Então é só vocês substituírem o final ano por o final il, né? Então, em vez de metano, metil, em vez de etano, etil, em vez de propano, propil, e assim por diante, butano, butil. Então, toda vez que esses compostos fizerem parte de uma ramificação, é só a gente ter a terminação il, tá? No nome, beleza? Então, agora
esse meu composto aqui, o nome dele vai ser metil, que é a ramificação, aí o hífen e no final propano, que é o nome do composto mesmo, quando eu tenho 3 átomos de carbono, tá? Então essas regrinhas aqui, gente, vocês só vão conseguir mesmo assimilar quando vocês estiverem resolvendo algum exercício ou, sei lá, lendo, né, ou acompanhando os slides quando eu passar para vocês, vocês vão conseguir acompanhar mais, vocês vão conseguir assimilar melhor essas regrinhas aqui, tá? Enquanto isso, eu vou tentar passar aqui outros exemplos para vocês entenderem como é que funciona essa lógica, tá, gente? Então, nessa parte inicial aqui, foi só um resumo, da nossa aula anterior, tá? Então, é o seguinte, ó, o... quando eu tenho uma molécula, tá? Quando eu estou falando aqui de alcanos ramificados, a primeira coisa que eu tenho que identificar, gente, na questão da nomeação, eu tenho que identificar a cadeia principal, tá? A cadeia principal, qual o conceito de cadeia principal? Essa que está aparecendo na tela de vocês aí, ó. A cadeia principal de hidrocarboneto, ela é sempre a maior, então isso aqui é importante, ó. A cadeia principal, ela é sempre a maior sequência de carbonos que contenha as ligações, tá? Ligações duplas e as triplas se existirem, tá? Ou seja, se não tem ligação dupla nem tripla, no caso dos alcanos, então eu não vou nem falar disso aqui agora. Então eu quero que vocês entendam que cadeia principal é sempre aquela cadeia que contiver a maior sequência de carbonos, tá? Quando essa cadeia, em caso de duas sequências igualmente longas, ou seja, duas sequências que têm o mesmo comprimento, a cadeia principal ela sempre será aquela que obtiver mais ramificações, ou seja, que for mais ramificada, tá? E os carbonos que não fazem parte da cadeia principal, no caso, eles vão pertencer às ramificações. Então, isso aqui a gente vai ver mais na frente, tá? Então, eu quero que vocês entendam, que vocês olhem aqui para essa estrutura que está na tela de vocês aí em cima. Estão percebendo, gente, que essa estrutura ela tem quantos carbonos na cadeia principal? Ela tem 7, ó. Então, já está inclusive numerado. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 carbonos. Alguém poderia falar assim, professor, não tem 8 não, porque tem esse aqui embaixo. Só que não. Esse aqui de baixo, ele é quem? Ele é uma ramificação, tá? Então, a maior sequência de carbonos que eu tenho aqui são esses 7, tá? Os 7 carbonos aqui, eles pertencem à minha cadeia principal. Esse outro carbono ele está enganchado na minha cadeia principal. Portanto, esse meu carbono aqui, gente, ó, esse CH3, ele recebe o nome de ramificação, tá? Ele é uma ramificação, certo? Esse meu carbono é uma ramificação, esse que está aqui embaixo. Tá? Então, já expliquei, inclusive, o conceito de ramificação. A cadeia principal é como se ela fosse um tronco de uma árvore, né? E as ramificações, elas são os galhos, né? São as partes ali, meio que acessórios em relação a minha, ao meu digamos, o tronco principal da minha árvore, tá? Então, as ramificações, elas sempre ficam penduradas na minha cadeia principal, tá? E essa minha cadeia principal, gente, ela tem, como eu falei para vocês, ela tem 7 carbonos. Então ela corresponde ao heptano, tá? Então, de onde foi que veio esse nome heptano? Porque o hept, né? Esse hept, ele corresponde sempre, ele corresponde ao prefixo 7. E como eu tenho 7 carbonos, então o hept corresponde aos 7, né? Então hept. De onde que veio esse an? Só o an? É porque só tem ligações simples aqui na minha cadeia. Então o an veio daí. E o O, professor, veio de onde? O O é a terminação para os hidrocarbonetos. Então por isso o nome dele é heptano, tá? Por conta disso, certo? Então, então a gente precisa sempre ter ideia disso, ter consciência disso, que o número de carbonos da cadeia principal é que vai determinar o nome do meu composto. Alguém vai perguntar, professor, então quer dizer que o nome desse composto é heptano, já acabou? Não, o nome desse composto não é heptano. Por quê? Porque tem uma ramificação. E eu não coloquei a nomeação da minha ramificação lá no nome ainda. Lá só está o nome da cadeia principal, que é do heptano. Então falta alguma coisa. Que coisa que falta? O nome da ramificação. Então a gente vai inserir essa ramificação agora no nome, tá? Primeira coisa, a ramificação ali, eu estou vendo que é um CH3. Então, eu já sei que ela tem um nome. Esse CH3, ela tem o nome de metil, o nome da ramificação. Por que ele tem o nome de metil? Porque o CH3 é o radical metil. Tá? Então, tá aqui. Ó. Eu já sei que o nome da ramificação é metil. Aí, agora,
vai ficar fácil para nomear esse composto. Por que vai ficar fácil? Porque o nome da cadeia principal eu já tenho. O nome da minha ramificação também já tenho. Então é só unir as duas coisas, unir o nome da ramificação com o nome da cadeia principal e separar eles por hífen, tá? Separar eles por hífen. Só que aqui vai aparecer uma novidade para a gente. Que novidade é essa? Sempre que eu estiver trabalhando com ramificação, tá? Sempre que eu estiver trabalhando com ramificação, é necessário que no meu nome, no nome que eu vou dar para o composto, eu diga onde que a ramificação está localizada. Porque se eu escrever aqui só metilheptano, alguém poderia perguntar, beleza, o radical metil você está falando que tem, mas ele está em qual carbono? Não tem número, ele pode estar no carbono 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Então, aqui já é a segunda regra, outra regrinha. Além de nomear a minha ramificação, eu preciso dizer onde que ela está. Por que também que isso aqui é importante? Porque lá na frente eu poderia colocar um exercício para vocês do seguinte modo: eu poderia dar o nome do composto e pedir para vocês desenharem. Aí vocês iam falar assim: ah, professor, é fácil, tem um nome, eu vou desenhar. Só que vocês iriam se perder se não tivesse o número de onde está a ramificação. Porque você poderia colocar a ramificação no carbono 5 e eu, na hora da correção da prova, poderia falar: não, mas eu quero que seja no 4. Aí vocês iriam dizer: ah, professor, mas no nome só não disse. Só colocou metilheptano, não disse onde é que a ramificação estava. Então, onde eu colocar vai estar certo. E realmente é isso. Então, para não ter esse problema, na química, a gente precisa também dizer onde a ramificação está. E como que eu vou dizer? Eu vou numerar. Ou seja, eu vou falar em qual carbono essa ramificação está pendurada. Então, vocês olhem aqui na numeração, ó, a ramificação, ela está enganchada em qual carbono? Me digam aí. Alguém está enxergando? Ó, a ramificação está aqui, ó, CH3. Ela está ligada em qual carbono? No segundo. No segundo, tá? Ela está ligada no segundo carbono, no carbono número 2. Portanto, o nome desse composto vai ser 2, aí traço, metil, traço, heptano. Então, o número 2 indica em qual posição o grupo metil está dentro da cadeia, tá? Então, o nome oficial desse composto é esse daqui, ó, tá? Aí, só de novo, desvendando. O que significa o 2? O 2 significa onde que minha ramificação está ligada dentro da cadeia principal, na posição 2. O metil significa o quê? O nome da ramificação. E o heptano significa o quê? O nome da minha cadeia principal. Ela tem 7 carbonos, então ela é o heptano. É o hept. O hept significa 7. Alguém não entendeu, gente? Quem não entendeu aí? Então, eu posso acreditar que todo mundo conseguiu entender. Entendeu aí, Erika? Sim, A Giovana, a Jordânia, Sim, professor. o José, Letícia, o Lucas, Maria Ângela. Beleza, então. Então, aqui, ó, nós iremos continuar nessa aula de hoje aqui com mais algumas regras a respeito das ramificações, tá? Isso aqui, gente, a gente vai usar muito ao longo dos outros compostos das outras classes, porque aqui é meio que são regras bem fundamentais que elas serão aplicadas lá na frente, tá? Então, por exemplo, ó, nesse composto, né, que eu acabei de desenhar para vocês, vocês estão percebendo que a ramificação ela aparece no carbono 2, né? Só que alguém poderia, nesse instante, na aula, falar isso aqui, ó. Professor, por que que o senhor não fez isso? Ó? Por que que o senhor não começou a contar daqui? Isso aqui virar o carbono 1, isso aqui virar o carbono 2, isso aqui virar o carbono 3, isso aqui virar o carbono 4, aqui virar o carbono 5, esse aqui virar o carbono 6 e esse aqui virar o carbono 7. Ó, seguinte, se eu fizesse essa numeração, o nome do composto ia mudar.
ele ia virar um 6 metilheptano. Por que um 6? Porque o metil aqui, ó, cadê o mal? O metil aqui, ele está enganchado agora num carbono de numeração 6, porque eu só fiz a troca, tá? E aí alguém poderia falar, professor, mas não estaria certo também, não, isso aí? E aí eu vou estar dizendo para vocês que isso aqui está errado. Por que está errado? Por conta dessa seguinte regra aqui do próximo slide, ó. A regra fala assim, ó, que as ramificações, ou a ramificação, ela deve sempre receber os menores números possíveis, tá? Então, as ramificações, elas devem sempre receber os menores números possíveis. Então, a ramificação aqui, ela tem a possibilidade de receber o número 2, né? Na minha contagem de cima, e tem a possibilidade de receber o número 6. Como a regra fala que ela tem sempre que receber os menores números possíveis, então quer dizer que a contagem de número 6 está errada. Então, a contagem correta é aquela lá de cima. Tá? Por quê? Porque o carbono está enganchado no carbono 2 aqui. Então, então o que acontece? Até o jeito de vocês enumerarem a cadeia carbônica vai influenciar no nome. Se você enumerar ela de maneira incorreta, o teu nome também vai estar incorreto. Tá? Então, por isso que é muito importante saber identificar a cadeia carbônica principal e também é muito importante saber numerá-la. Tá? É muito importante vocês saberem essas duas coisas. Tá? Então, vou trazer aqui para vocês mais um exemplo. Então, olhem, ó, como vai ficar fácil. Vocês vão olhar agora para essa cadeia, para esse composto, né? Ele tem uma cadeia, né, normal. Ele tem uma cadeia principal aí de quantos carbonos tem? Ó, deixa eu ver. Tem 7 também, né? Deixa eu só pegar aqui o mouse. O mouse está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a cadeia principal dele tem 7 carbonos, beleza? E tem também aqui embaixo um CH3 ligado a essa cadeia principal, que é a minha ramificação. Então, agora a gente vai estudar essa regrinha aqui, ó. Então, eu tenho isso, ó. Eu tenho essas duas possibilidades de numeração. Numerar da direita para a esquerda e numerar da esquerda para a direita. Eu quero que vocês me digam, com base nas regras aí, na regra que a gente viu, qual das numerações está correta? Qual das numerações está correta? O que vocês acham? Esses me digam, se é de baixo ou a de cima? A de cima? Por quê? Porque se for de cima vai ser o 3 e não é para ser o menor. Isso, justamente. Todos conseguiram entender, gente, essa lógica? Jordânia, Eric, quem mais? Todos vocês? Beatriz? Sim, entendi. Então, gente, ó, como é para ser o menor, então a numeração lá de cima é que está correta e a numeração de baixo está incorreta, tá? Então, o menor o quê? O menor, então, sempre a ramificação ela deve receber os menores números possíveis. Então, a minha ramificação aqui, ó, se eu contar da direita para a esquerda, ela vai receber a numeração 3. E se eu contar da esquerda para a direita, ela recebe a numeração 5. Então, o 3 é menor do que 5. Então, a numeração lá de cima é que está correta. Por quê? Porque a ramificação está recebendo o menor número possível, tá? Então, o que acontece, ó? Essa minha ramificação aqui, ó, bonitinha, ela vai receber o menor número possível quando eu faço a contagem nesse sentido, da direita para a esquerda. Ela recebe o menor número possível, portanto, ela está correta. Então, agora, fica fácil de nomear. Como que fica fácil de nomear? O nome do composto vai ser 3-metil-heptano. Como tem 7 átomos de carbono, já sei que é o heptano, tranquilo. Como tem um radical CH3, eu já sei que é o metil. Como ele está pendurado no carbono 3, tem que aparecer um 3 aqui na frente, para me indicar a localização que essa ramificação está. Tá? Então eu tenho que especificar onde que a ramificação está pendurada na minha cadeia principal. E é no carbono 3. Então aqui eu tenho quem? Eu tenho, como eu falei para vocês nesse instante, o nome é 3-metil-heptano. Tá? 3-metil-heptano. Certo? Então vamos dar continuidade aqui. Então vamos dar continuidade. Então é o seguinte, ó. Aí alguém já vai perguntar assim, professor, e se uma ramificação, se uma cadeia principal, ela tiver, por exemplo, duas ramificações, o que eu faço? Vocês vão seguir a mesma lógica. As ramificações que tiverem os menores números, as ramificações que tiverem os menores números é que vai ser ali a minha contagem correta. Então, eu tenho que contar
do modo que as ramificações recebam os menores números possíveis, tá? E aí, quando tem mais de duas ramificações, tá? Havendo duas ou mais ramificações iguais, tá? Então, as ramificações sendo iguais, eu preciso dizer isso dentro do nome do composto também, tá? E para mim dizer isso dentro do nome do composto, o que que eu faço? Eu vou usar uns prefixos, tá? Um prefixo dri, não, falei dri, um prefixo di, tri e tetra e etc. Então, toda vez que eu tiver duas repetições da mesma ramificação, eu uso de dois, né? Se eu tiver três ramificações do mesmo tipo, eu uso tri. Se eu tiver quatro, eu uso tetra. Se eu tiver cinco, eu uso penta e assim por diante, tá? Então, esses prefixos aqui, gente, são para indicar o número de ramificações, tá? Então, agora a gente vai ver um exemplo bem prático aí, tá? Então tá aqui, gente, ó, mesmo esquema, tá? É uma cadeia principal com 7 carbonos, então é o heptano, isso aqui eu já sei, heptano de boa, tranquilo. E agora vocês estão percebendo que eu tenho duas ramificações. Então tem a primeira ramificação, tá aqui, ó. Primeira ramificação tá no carbono 3, é um metil, CH3. A segunda ramificação tá no carbono 4, também um CH3, o metil. Então as duas ramificações elas são iguais, tá? Então as ramificações são iguais, beleza? Então se elas são iguais, eu preciso indicar isso no nome. Então vamos lá indicar isso no nome, ó. Primeira coisa, se eu escrever assim, ó, 3-metil traço 4-metilheptano, gente, isso aqui tá errado. Por quê? Porque eu não preciso repetir o nome do radical duas vezes ou três vezes assim por diante. Eu não preciso repetir. Ao invés de repetir, eu vou usar os prefixos que eu acabei de falar para vocês, ó, di, tri, tetra, assim por diante. Então, o nome correto desse composto vai ser quem? Vai ser 3,4, aí hífen, aí di, para dizer que tem dois, né? Dimetil heptano, tá? Então, o nome correto desse meu composto é esse, ó, é 3,4 dimetil heptano. Então, agora a gente vai parar aqui e eu vou explicar isso aqui com calma para vocês. Então, primeira coisa, eu tenho as duas ramificações. Elas aparecem no carbono 3 e no carbono 4. Então, por isso que tem aqui, ó, 3,4, para dizer que tem ramificação no carbono 3 e ramificação no carbono 4. Esse di é para dizer que tem duas ramificações, uma no carbono 3 e uma no carbono 4. Então, o di é para indicar que tem duas, tá? Então, é um dimetil. De onde foi que veio o metil? Porque são duas ramificações do tipo metil, que é CH3, CH3. Aí traço heptano. De onde que veio o heptano? É porque a minha cadeia principal tem 7 átomos de carbono. O 7 é o hept, tá? É o heptano, beleza? Então a gente precisa ter ideia disso. Então os radicais aqui, os prefixos aqui, ó, o di é para duas ramificações, o tri para 3, o tetra para 4, o penta é 5, o hexa é 6 e assim por diante, tá? Então lembrando, desde que as ramificações sejam iguais. Muito cuidado com isso, tá? Eu só posso usar esses prefixos aqui se as ramificações forem iguais. Se elas forem diferentes, aí não, cada um vai receber o seu nome específico dentro do nome do composto, tá? Pessoal, de novo, conseguiram entender, gente? Sim. Posso passar de slide, todo mundo? Tranquilo? Pode? Então vamos lá. Aí a pergunta que vai surgir, né, que você já deve estar fazendo agora para mim, é o seguinte: professor, beleza, quando a ramificação é igual, eu entendi. Quando a ramificação é diferente, o que que eu faço? Tá? Então, havendo ramificações diferentes, tá? Agora a gente vai tratar das ramificações que são diferentes. Então, quando elas forem diferentes, vamos fazer isso aqui, ó. Elas serão citadas no nome em ordem alfabética, tá? Então vocês vão perceber, gente, que isso aqui é um pouco chato, mas é fácil, tá? É um pouco chato, eu admito, mas é facinho, porque tudo segue uma lógica, tá? Se ela se repete, eu uso os prefixos e tenho que dizer os números onde a ramificação aparece. Se elas forem iguais, obviamente. Agora, quando elas são diferentes, eu vou ter que dizer o número também, mas só que elas vão aparecer no nome principal em ordem alfabética. E aí vocês vão já entender a lógica. Então tá aqui, ó. Mesmo composto, né? Mesmo composto não. Composto similar ao anterior.
Só que agora, a minha ramificação, ela não é mais igual, tá? As ramificações, de novo, a cadeia principal, ela tem 7 carbonos, é o heptano. Então isso aqui já facilita a minha vida, porque eu já estou acostumado com isso, então a cadeia principal é o heptano, então não preciso me preocupar com isso. Agora as ramificações, elas também aparecem no carbono 3 e 4, igual a foto anterior, igual a molécula anterior, apareceu na 3 e 4, tá? Então, beleza, então já sei que apareceu na 3 e 4. Só que agora tem a novidade. As ramificações são diferentes. Por quê? Uma ramificação é o CH3, tá aqui, bonitinho. A outra é CH2CH3, que é esse aqui, ó, CH2CH3. Então são duas ramificações diferentes. Então essa primeira, vocês já sabem o nome, né? Vocês já estão acostumados com ela, né? É o metil. Ela lembra o metano, né? O metano não é CH4, então o metil é CH3. Ela lembra o metil. Ou ela lembra o metano, então ela é o metil, tá? Acabei, deixa eu ver. Acabei bagunçando aqui, ó. Então, a primeira ramificação é o metil. Essa segunda tá lá naquela tabelinha. A segunda, ela tem 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é o et, né? O et. E aí a terminação para a ramificação é il. Então ela é quem? Ela é o etil, tá? Então essa segunda ramificação aqui é o etil. Ela lembra o etano. Então a primeira ramificação é o metil, a segunda é o etil. Então agora, para mim nomear, aí alguém já vai perguntar, professor, como que o senhor vai nomear isso daí, né? Como que elas irão aparecer no nome do composto, né? Elas irão aparecer em ordem alfabética. Então espera-se o quê? Que o etil venha na frente do metil, porque o etil começa com E, obviamente, e o metil começa com M, né? Então por ordem alfabética o E vem primeiro. Então aqui, ó, então o nome desse meu composto vai ser esse, ó. Vai ser 4-etil traço 3-metil traço heptano. Tá aqui o nome do composto, ó, tá? Então, de onde foi que veio o 4? O 4 é onde que o radical, é onde que a ramificação etil está localizada, no carbono 4. Tá lá. De onde que veio o 3? É onde o radical metil está localizado, no carbono 3. E de onde que veio esse heptano? É o número de átomos de carbono da cadeia principal, que são 7, tá? Alguém vai perguntar, professor, por que que o etil apareceu primeiro? De novo, porque o E de etil ele vem antes do M de metil no alfabeto. Portanto, ele aparece primeiro no meu nome, no nome do meu composto, tá? Porque a gente segue o quê? Uma ordem alfabética, tá? E aí, por que que você não usou aqueles radicais que a gente acabou de ver? O di, o tri, o tetra. Por que que não usou? Porque aqui são para ramificações diferentes. Então, se são ramificações diferentes, cada um vai ter seu nome, tá? E aí, gente? Deu para entender essa parte aqui também? Deu sim. E aí, Érica, conseguiu entender também? Sim, A Giovana, a Berivalda, o José, Letícia, Lucas, Ângela, Sim, Heloísa. sim. Beleza. Tá. Então, beleza, gente. Então, ó, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui mais um pouco das regrinhas que a gente acabou de ver, só que com algumas curiosidades, tá? Porque quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vai aparecer muitos problemas que vocês vão ficar assim, ah, professor não falou dessa regra aqui não, e agora como é que eu faço? Tá? Então já vou dando mais ou menos uma dica para vocês de algumas pegadinhas que podem aparecer aí na frente, tá? Então é o seguinte, ó. Olhem, gente, para esse primeiro composto que está na tela de vocês, tá? Se eu contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, as ramificações elas recebem o mesmo número. Ó, se eu contar as ramificações aqui, ó, na contagem de cima é 2 e 3. E na contagem de baixo é 2 e 3 também. Então ambas as numerações estão corretas. Tanto faz se eu contar da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Por quê? Porque as numerações aqui, gente, ó, são iguais, tá? E aí qual vai ser o nome desse composto, gente? Vai ser o 2, 3. Aí aparece o di, ó. Aparece o di, porque ele está repetindo as duas ramificações, ó. Di. Que ramificação que está se repetindo? É a metil, então é dimetil. Aí traço butano. O que é butano, professor? Porque o but relembra 4 átomos de carbono. Então a cadeia principal aqui tem 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Então o nome oficial desse composto é 2,3-dimetilbutano, tá?
2,3-dimetilbutano. Tranquilo demais. Então, nesse caso específico, a numeração, as duas numerações estão corretas. Por quê? Porque elas são iguais, tá? Então isso acontece porque a ramificação ela está bem no meio dos dois carbonos do butano, que é um, como é que fala? Ele é um hidrocarboneto de número de com número de carbonos pares, né? Ele tem 4 átomos de carbono, né? Então é par. E aí as duas ramificações estão no meio. Então acaba que a contagem tanto da direita para a esquerda acaba sendo igual. São iguais assim, tá? Então isso é bem tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui, gente, essa questão aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Tá, então, ó, eu quero que vocês foquem, tá? A atenção de vocês agora para esse composto aqui, ó. Para esse composto. Esse composto aqui ele é muito interessante, porque é o seguinte, ó. Ele tem, ó, vamos lá. Ele tem 5 átomos de carbono na cadeia principal, que é essa cadeia que está marcada em cinza aí na tela de vocês. Ela já é a cadeia principal. Então ela tem 5 átomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí qual que vai ser o nome desse composto, gente? Primeira coisa, eu tenho que identificar as ramificações. Eu sei que tem ramificação no carbono 2, né? No carbono 2 tem duas ramificações, ó. Tem o CH3 aqui em cima e tem o CH3 aqui embaixo. No carbono 3 também tem outro CH3, tá? Então aqui, gente, eu tenho quantas ramificações do tipo CH3? Eu tenho 3, tá? Eu tenho 3. E o 3, eu vou usar o prefixo tri, tá? Então, para o 3, eu uso o prefixo tri. São 3 ramificações iguais, então eu uso esse prefixo para indicar que tem 3 ramificações do tipo CH3. Então, eu uso o prefixo tri. Então, beleza. Aí agora, para mim poder nomear esse composto corretamente, eu preciso indicar primeiramente os números, onde que as ramificações estão aparecendo, tá? Então, a ramificação ela aparece no carbono 2 e aparece no carbono 3, tá? Aí aqui embaixo está o nome oficial dele, ó. 2,2,3 trimetilpentano. Então, nós iremos agora entender por que que o nome dele é esse. Vamos entender aqui agora. Então, primeira coisa, ó, aparece, ó, 2,2,3. Então, primeira coisa, eu tô vendo que o CH3 ele tá pendurado ao carbono 2, esse de cima, e o outro CH3 de baixo também está pendurado no carbono 2. Então é por isso que aparece 2 duas vezes, para indicar que tem dois CH3 pendurados nesse carbono 2. Então por isso que tem 2,2. Aí depois aparece esse outro número 3. Por quê? Porque tem outra ramificação pendurada no carbono 3. Então por isso que aparece 2,2,3, tá? Aí sempre que eu estiver trabalhando aqui com a nomeação, e eu estiver separando os entes que compõem o nome, eu faço a separação por hífen, tá, gente? Então, eu parei aqui a numeração, então eu já vou separar por hífen. Agora eu já vou falar do nome da ramificação. Como o CH3 aparece 3 vezes, o que foi que eu disse para vocês? Aparece 3 vezes e eu uso o prefixo tri. Então já está aqui na frente, ó. Então eu vou colocar aqui agora o tri, ó. Traço, tri. Beleza, muito bonito. E agora, eu vou colocar o nome da ramificação. Eu sei que a ramificação é o CH3 e sei que o nome dela é metil. Então é só colocar o nome dela aqui, ó, trimetil. Então vai ser 2,2,3 trimetil. Tranquilo, trimetil. Terminei o nome da ramificação, coloco o quê? Hífen de novo. Para que eu coloquei esse hífen? Para agora nomear a cadeia principal. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono. Então, o 5 já me lembra de quem? De pente, né? Lá de penta, né? Então, 5 é pente. Como só tem ligações simples na cadeia principal, eu uso o infixo an, né? E como é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, eu uso o O no final, tá? Então, é quem? O nome completo oficial do composto é 2,2,3 traço trimetil traço pentano. Tá? Então aqui a gente tem 2,2,3 trimetilpentano. Então esse que é o nome oficial do composto. Aqui embaixo, ele dá outro nome alternativo, ó.
3,4,4 trimetilpentano. Só que isso aqui está incorreto. Por que está incorreto? Porque esse nome aqui estaria correto somente se eu fizesse a nomeação pelo contrário. Ela começasse aqui, ó, 1, 2, aí 3, aí 4 e aqui 5. Fosse a nomeação da direita para a esquerda, tá? Só que aí as ramificações elas teriam números 3, 4 e 4. Já a ramificação lá de cima, ela teria 2, 2, 3. Então, compara os números 3, 4 e 4 com 2, 2, 3. É óbvio que 2, 2, 3 é menor. Então, eu sempre sigo aquela regra dos menores números possíveis para minha ramificação. Por isso que eu comecei a contar da esquerda para a direita. Tá, gente? Ó, eu falei muito rápido. Tá dando para entender, pessoal? Tá dando pra entender. Beleza, gente. Então, agora apareceu mais outro problema para a gente resolver. Essa outra cadeia carbônica aí, que está aparecendo no canto superior direito, né? Esse último que está aparecendo aí, tá? Vocês estão vendo aí, certo? Então, essa marcação, gente, ó, essa marcação que está aparecendo para vocês aí e está numerado, é a nossa cadeia principal. Aí alguém já vai estranhar, falar, professor, mas a cadeia principal não tinha que ser reta? Não, a cadeia principal, em momento algum, disse que ela tinha que ser reta, né? Que alguém poderia pensar assim, ah, professor, eu achei que a cadeia principal seria essa daqui, ó, né? Você poderia pensar, professor, para mim que a cadeia principal era essa. Só que eu falei que a cadeia principal é sempre a maior sequência de carbonos possíveis, tá? Então, quero que vocês contem o número de carbonos que tem aí nessa cadeia que eu acabei de marcar em vermelho. Contem aí e me falem. Quem conseguir contar primeiro me fala quantos carbonos que tem aí. 6. Tem 6. Agora, essa outra, em forma de. Essa outra que está marcada, tem quantos carbonos? 8. Tem 8. Então, quem que vai ser a maior. Quem que vai ser a cadeia principal? É a maior sequência de carbonos. Então, essa que tem 8 é a cadeia principal. Então, vocês precisam ter cuidado nisso também. Além de ter cuidado na numeração, vocês têm que ter cuidado na escolha de quem que é a cadeia principal, tá? Então, de novo, ó, pra vocês lembrarem o que eu estou falando, ó, vamos voltar aqui, ó. A cadeia principal tá aqui, ó, de um hidrocarboneto, ela é sempre, ó, tá aqui marcado, ó, a maior sequência de carbonos, tá? Então, ela é sempre a maior sequência. Então, vou sempre olhar para a maior sequência possível e aí eu vou determinar que aquela será a minha cadeia principal, tá? Então, se tivesse aqui na prova, vocês iriam olhar essa que está marcada em vermelho aí, ver que está reta e já pensar, não, que é a cadeia principal. Só que vocês iriam errar, tá? Porque a minha maior sequência possível de carbono é essa que está marcada aí na tela, que tem 8, tá? Então, vocês precisam ter cuidado em relação a isso. Antes de continuar, deixa só eu apagar isso daqui, ó. Não, peraí. Eu não queria apagar aquilo que eu já tinha escrito. Deixa eu ver. Não vai ter jeito, não. Tá, gente? Então, deixa essa marcação aí, depois eu dou um jeito. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Só pegar a caneta para eu comentar com vocês, tá? Então, é o seguinte, ó. As ramificações, elas estão aparecendo aqui, ó. Eu queria que você. Agora eu vou falar, eu vou deixar com vocês. Vocês estão vendo aí que as ramificações, a gente tem duas ramificações, tá? As ramificações, a primeira, ela aparece aqui no carbono 3, que é essa ramificação aqui, CH3, e a segunda aparece aqui no carbono 5, tá? Esse aqui é o carbono 5, ó, tá? Que é um CH2CH3, beleza? E aí o nome do composto vai ser 5-etil-3-metil-octano. Por que apareceu octano, professor? Porque esse oct, tá? Oct corresponde a 8 átomos de carbono. Tem uma tabelinha nesse slide aqui, que eu acho que eu nem passei para vocês ainda, que ele mostra esses prefixos, tá? Quando é 7 átomos de carbono na cadeia principal, é hept. Quando é 4, é but. Quando é 8, é octa. Então vocês vão ter que aprender esses nomes. Então, como tem 8 átomos de carbono na cadeia principal, é o oct, tá? E aí o octano.
E aí, por que que o 5-etil apareceu primeiro que o 3-metil, professor? Porque o E vem antes do M no alfabeto. E aí segue a ordem alfabética. Tá? Então, o nome aqui é 5-etil, traço 3-metil, traço octano. Então, então você deve estar perguntando, professor, é muito detalhe. Realmente, é fácil, como eu já falei desde o começo. É um pouco chato, mas é muito fácil, porque segue sempre a mesma lógica. Que lógica é essa? Segue a lógica da escolha da maior cadeia, segue a lógica da numeração, a escolha correta dos números, o menor número possível. Depois você precisa identificar as ramificações, precisa colocar elas em ordem alfabética, se elas forem diferentes. Se elas forem iguais, usa lá os prefixos di, tri, tetra e assim por diante, beleza? Então, gente, apesar de ter muito detalhe, mas o lado bom é que ela segue sempre a mesma lógica. Sempre a mesma lógica, tá? Então vocês precisam colocar números para indicar onde que a ramificação aparece, precisam colocar em ordem alfabética, precisam separar por hífen, tá? As informações do nome, tá? Então é importante que vocês saibam nomear, porque lá na frente eu vou cobrar de vocês isso, vocês saibam nomear os compostos. E também vou cobrar o contrário. Eu vou dar o nome do composto e vocês vão ter que desenhar. Tá? Vai estar seu nomezinho lá bonitinho, vocês vão ter que desenhar a estrutura. Tá? Então, vocês precisam dominar isso daqui o mais rápido possível. Tá? Então, vocês vão ter que gastar um certo tempo. Vão ter que gastar um certo tempo nessa questão aí. Tá, gente? Agora que vocês já estão habituados um pouco aí com as cadeias carbônicas, eu já vou pedir para vocês, ó, olhar para essas duas cadeias e eu quero que vocês me digam se esses dois compostos, eles são iguais ou diferentes. Analisem para mim. Eu acho que são diferentes. Qual a diferença que você está enxergando aí, Jordânia? Fala aí. Que a Compartilha. primeira, a cadeia principal tem 6 e na segunda tem 7. E aí, quem concorda com a Jordânia? Quem discorda, quem concorda? Pode falar. Mas quero vocês participando, para não ficar falando aqui sozinho. Vai. E na segunda tem só uma ramificação e na primeira tem duas que são iguais, então são bi, né? E aí, quem mais? Cadê o José? Tá participando? O Eric? Lucas? Perivalda? Analisem. Quero que vocês. Se vocês concordam. Ó, a Érica já concordou com a Jordânia. Quem mais aqui que colocou no chat? Deixa eu ver aqui, gente. Ó, Não, tá errado, é a de Jordânia. São hã? iguais, as cadeias principais são iguais. Não entendi, Érica. O que você falou? A cadeia principal, não é a que tem maior? A primeira vai ser Isso. igual à segunda. Não, primeira coisa, eu quero que vocês me digam logo se os compostos são iguais. Se são a mesma coisa. São. O É que o mesmo muda é a cadeia composto? principal. É, Certo, certo, beleza. Então essa é a primeira informação. Os compostos são iguais, então já está indo contra o que a Jordânia falou, né? Os compostos são iguais. Então o que está mudando é quem? A cadeia principal, não é isso? sim. Então o que que tem, o que que tá de diferente aqui? Então já vou adiantar para vocês, já vou fazer outra pergunta. Os compostos, o de cima e de baixo, é o mesmo, é a mesma forma estrutural, o mesmo composto. A única diferença é que a cadeia carbônica está contada de maneira diferente, a cadeia carbônica principal. Lá em cima, alguém que montou essa molécula contou de um jeito, e aqui embaixo, alguém que montou a molécula contou de outro jeito. E agora a segunda pergunta: qual o jeito correto? Qual a contagem correta? Eu acho que é a A segunda. segunda. A de baixo, né? Isso. Então vamos ver, ó. Primeira coisa, a de cima está errada, pois a cadeia tomada como principal, ela tem apenas 6 átomos de carbono, tem somente 6. E a de baixo, que vocês falaram aí, ela está correta, pois a cadeia principal, imaginada, né, nesse estilo aí em ângulo, ela tem 7 átomos, tá? 7 átomos de carbono, beleza? Então, gente, ó, eu sempre vou contar
a cadeia carbônica da melhor maneira possível em que consiga aparecer o maior número de átomos de carbono, tá? Então lá em cima eu contei, só deu 6. Agora se eu fizer uma curva na cadeia e contar com o CH2 e o CH2, eu consigo chegar em 7. Então a minha contagem correta é essa aqui de baixo, tá? Então o composto, ele é o mesmo, só que a contagem é diferente. Entendeu aí, Jordânia? Sim. Então o composto é o mesmo, só que a contagem é diferente. E aí a contagem que me levar ao maior número de átomos de carbono é aquela contagem correta, tá? Então isso é importante, gente. Então essa informação é importante. Então deixa eu ver aqui se tem outra informação para vocês. Ah, e aqui embaixo ele colocou o nome, ó. É o 3-metilheptano, tá? 3-metilheptano. Então deixa eu ver aqui. Beleza, gente. Então aqui, ó, mais outro problema para resolver, outra regrinha. Então é o seguinte, ó. Digamos que vocês têm esse composto, né? Essa fórmula estrutural, a de cima e a de baixo, que são as mesmas, é o mesmo composto, tá? Só que ele está contado de novo, de jeito diferente. E aí a contagem de cima, gente, ó, deu 6. E a contagem de baixo também deu 6. Aí vocês vão falar assim, ah, professor, tem alguma coisa errada, porque as duas contagens deram iguais, mas só que elas são contagens diferentes. O número deu igual, mas o jeito que ela foi contada foi diferente. E realmente, ó, lá em cima eu contei 6 em linha reta. Aqui embaixo eu contei 6 no formato de L, né? Formato angular. E aí tem uma regra para estabelecer qual que é o certo e qual que é errado. Que regra é essa? Fala assim, ó. Na eventualidade de termos duas ou mais cadeias de mesmo comprimento, que é esse caso aqui, elas têm o mesmo comprimento, tem esses átomos de carbono. Então, qual que eu devo escolher? Então, eu devo escolher como cadeia principal a mais ramificada. A cadeia principal é a mais ramificada. E agora eu quero que vocês me digam, qual que está correta aí? A cadeia de cima ou a de baixo? É a segunda. A segunda, a de baixo. Por quê? Porque ela tem duas ramificações e a de cima só tem uma. Então essa de baixo, ó, ela tem 2 galhos pendurados à cadeia principal, ó, tem duas ramificações, tá? E a de cima só tem uma. Então quando o comprimento for igual, eu devo sempre escolher como cadeia principal aquela que for mais ramificada, tá? Então essa de cima está errada, pois só há uma ramificação e a de baixo está correta. Pois apesar da cadeia principal ela ter o mesmo número de átomos de carbono, ela é mais ramificada, né? Ela há duas ramificações, contra apenas uma da hipótese lá de cima, né? Tá? Da hipótese anterior, beleza? Então eu tenho que levar em consideração isso. Além do maior número de carbonos possíveis em sequência, eu tenho que levar em consideração aquela que vai me levar ao maior número de ramificações, tá? Então essas duas regrinhas aí, elas precisam ser obedecidas. Pessoal, vocês têm aula agora às 4 horas da tarde, tem? Às 16? Não, Tem não de resistência? Ou ele não disse que não? não, é só na sexta que ficou. É naquele foi só porque não teve aula na sexta, porque ele não pôde. Ah, é verdade. Tá, então de qualquer forma, eu pulei já alguns slides aqui, que eu vou continuar na próxima aula, tá? E agora no final aqui eu vou deixar duas questões para a gente resolver e aí a gente finaliza a nossa aula, tá? Então tá aí, a primeira questão fala assim, ó, para vocês treinarem, fala assim, ó, relativamente ao composto de fórmula estrutural, então tá aqui o composto, ó, tá? Tá aqui o composto, né? CH3, CH2, CH2, CH3. Ele pede para considerarmos as seguintes afirmações. Então, primeira coisa, então a gente vai fazer essa questão aqui junto já para treinarmos. Deixa eu pegar aqui os papéis. Tá aqui. Então, primeira coisa, ele fala, a primeira afirmativa, ele fala que esse composto é um alcano. Aí eu já quero a participação de vocês, para não dizer se é verdadeiro ou falso. E aí, no final a gente vai analisar as alternativas. O que vocês acham? É um alcano? Sim. Por que é um alcano? Não, pera. Eu acho que é porque só tem H e C, hidrogênio e carbono. Exatamente. Só tem. Não. Peraí. Não, mas isso é hidrocarboneto que Isso é significa, né? hidrocarboneto. Porque, ó, gente, muito cuidado. Isso aqui, o que a Jordânia falou, tá certo. Mas
poderia estar errado também, que é meio louco isso, tá? Então vamos lá. O conceito que ela falou é de hidrocarboneto. Aí alguém poderia falar, mas o alcano não é um hidrocarboneto? É. Então, de certa forma, ela tá certa. Só que o que define alcano não é isso aí não, viu, Jordânia? Embora seja um alcano que você falou, com base no que você falou, mas o que define não é isso, tá? Falta mais um detalhe para você me falar a resposta correta. É aquela regra lá que ela conta, professor? Também, a regrinha da conta, mas tem uma mais fácil, sem precisar fazer conta. Você olhando para a estrutura, você já consegue ver. Se você olhar para as ligações, você consegue ver. Ligações simples? Isso, exatamente. Então, o alcano são hidrocarbonetos que apresentam somente ligações simples. Então, o que são ligações simples? É quando tem somente um traço, esses tracinhos aqui, tá? Então, é muito fácil de determinar com base nisso, tá? Então, um alcano é um hidrocarboneto, né? Então, o hidrocarboneto é só quem tem carbono e hidrogênio, tá? E um alcano são hidrocarbonetos de cadeia simples, tá? Que tem aquela fórmula que a gente viu lá. CN é igual a H2N mais 2, que a gente viu, tá? Então, em resumo, isso aqui é um alcano, professor? É sim, é um alcano, que ele só tem ligações simples, e é um hidrocarboneto, então, é verdadeira. Segunda alternativa, fala pra gente assim, ó, apresenta somente carbonos primários em sua estrutura, e aí, o que vocês acham? É mentira. Por que é mentira? Porque tem o CH2, tem dois CH2 aí, né? Exatamente. Esses dois CH2 são carbonos secundários. O que são carbonos secundários? É quando um carbono está ligado com dois átomos de carbono. Então, olhe só para esse carbono que eu estou marcando aqui, ó. Ele está ligado com esse átomo de carbono e está ligado com esse outro átomo de carbono. Então, ele é secundário, tá? Primário é quando um átomo de carbono está ligado só com um átomo de carbono. São esses CH3 aqui da ponta. Então, esses carbonos aqui da ponta, ó, eles são primários. Vou colocar até um P, ó. Os carbonos aqui da ponta são primários, porque eles só estão ligados com outro átomo de carbono. Agora, os dois CH2 aqui do meio, eles são secundários. Vou colocar até um S aqui, ó. São secundários, porque eles estão ligados com dois outros átomos de carbono. Então, essa alternativa 2 aqui, ela está falsa, tá? Ela está incorreta, beleza? Porque ele fala que só tem carbono primário na estrutura, né? E tá errado, porque os dois do meio são secundários, tá? 3, alternativa 3, afirmativa 3, na verdade. Ele pergunta se eles apresentam uma cadeia carbônica normal. E aí, me digam se é normal ou se é ramificada. Porque você precisaria saber o contrário de normal, né? O contrário de normal é ramificada. Então, eu quero saber se ela é uma cadeia normal ou ramificada. É normal. Ela é uma cadeia normal. Normal. Isso, ela é uma cadeia normal. Não tem ramificação. Não tem nada pendurado aqui nela. Ela é uma cadeia retinha, perfeita. Então, é uma cadeia normal. V. Beleza? É uma cadeia normal, então ela é verdadeira. Por último, ele pergunta assim, ó. Ela tem fórmula molecular C4H10, tá? E aí, o que acontece? Vocês precisariam, né? Deixa eu limpar essa poluição aqui, gente, que eu usei para poder explicar para vocês. Vocês precisariam agora contar o número de carbonos e de hidrogênios e me falar se está correto, se é C4H10. E aí, o que vocês acham? Está correto ou não essa última? Eu acho que tá. Eu também Não. acho que tá. Mas vocês contaram? Sim, Sim. Então vamos lá, ó. Carbono tem quantos? 4. Carbono tem Quatro. 4. Tá fácil, né? 1, 4. 2, 3, 4. Beleza. Então tem 4 carbono. C4. Beleza. Hidrogênio tem quantos? Tem 3. Com 10. 2, 5. Aí 6, 7. Com 3, 10. Então tem 10. Tá? Então hidrogênio tem 10. E aí, eu já vou perguntar para vocês. Ela tá seguindo aquela fórmula que eu falei para vocês, ó, dos alcanos, ó, que é CN, H, 2N mais 2. Me digam se ela tá seguindo essa regrinha aqui. Está. Está, ó, porque eu tenho 4 carbono. Então, 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 2 dá 10, né? Então, aqui, ó, esse carinha aqui vale 4, né? E aí aqui viraria 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 mais 2, que daria 10, né? 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, beleza, tá correto. Então, aqui, ó, tá correto, certo? Então, seria alternativa 1, correta, afirmativa 1, correta, afirmativa 3 e afirmativa 4. Então, seria 1, 3, 4, que é a nossa
letra D. Né? Então, são somente corretas, ou, aliás, são corretas somente a 1, a 3 e a 4. Então, a alternativa correta aqui seria a minha letra D. Todo mundo entendeu, gente? Sim. Sim. Então, vamos aqui para a nossa última questão, tá? Essa aqui é a nossa última, e daí a gente vai encerrar a aula. O que ela está perguntando? Fala assim, ó. A nomenclatura para a estrutura seguinte, aí ele dá a estrutura aqui, gigante. Então, quando ele falar em nomenclatura, o que é nomenclatura, gente? Nomenclatura é nome. Então, ele quer o nome dessa minha estrutura, ele quer o nome. E agora, como que a gente vai resolver isso, hein, gente? O que vocês acham? Dá para fazer? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, gente, é me falar. A gente vai fazer junto. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é me falar quantos átomos de carbono tem na cadeia principal. Vão contando aí, me falando as possibilidades que vocês estão achando. Eu acho. 10. Eu também achei as 10. E aí, quem mais? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só achei 9. Vocês acharam 10? Eu achei. Sim. Eu achei também. Então vamos lá, vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vocês devem ter achado essa cadeia principal aqui, ó, que eu vou marcar. Ó. Vamos ver se eu não vou fazer nenhuma besteira aqui. Ó. Vocês devem ter achado essa. Vamos ver. Vocês acharam essa? Correto? Sim. Sim. Beleza. Beleza. Tá. Então, vocês acertaram. Vocês já acharam a cadeia principal. Então, essa cadeia principal, gente, eu já sei que ela tem 10 carbonos, tá? Se ela tem 10 carbonos, então deixa eu ver se eu vou achar em algum lugar aqui para a gente ver qual a nomenclatura de uma cadeia carbônica que tem 10 carbonos. Vamos ver se eu acho aqui. Ó. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos com calma aqui. Deixa eu ver. Aqui não. Aqui não. Ah, achei. Ó. A minha cadeia principal, gente, ó, quando ela tem 10, ela recebe esse prefixo aqui, ó, DEC, tá? E aí o final é padrão, né? Então o nome dela seria o quê? Seria decano, né? Porque, ó, ela tem 10 átomos, né? Então eu uso o prefixo DEC, né? Mais o infixo AN, que é das ligações simples, né? Ela só tem ligação simples, e mais o sufixo O, que é a terminação dos hidrocarbonetos. Então o nome dela vai ser decano, tá? O nome dela vai ser decano, porque tem 10, tá? Então vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Inclusive tá aqui, gente, ó. Por exemplo, o C10, né? O C10H22, ó. C10. Ela recebe o nome de decano, porque o deca quer dizer 10. Então vamos lá, de novo para nossa questão. Então já tá ficando mais fácil de resolver, ó. Tá? Já tá ficando mais fácil, porque eu já sei quem é a cadeia principal, já sei o número de carbonos da cadeia principal, já sei o nome também da cadeia principal. Então vamos pular até chegar na questão. Tá aqui, ó. Então já sei, né? Eu já sei que o final da cadeia, já sei que o nome da cadeia principal é decano, né? Porque tem 10 átomos de carbono, então é o meu decano. Agora é o seguinte, para mim resolver para mim saber qual que é a questão correta, né? Porque se vocês olharem para a alternativa, você já vê que tem um decano aqui, ó, e tem um decano aqui também. Mas não dá para resolver a questão só com essa informação. Agora Dá, vocês precisam, como é? dá pra resolver. Porque. Vai, fala. Mas vai, explique. Não, Não, se não der a explique. resposta correta, até melhor. Então vamos lá. Não, o que eu falei que não daria para resolver
Se você olhasse só para o final decano, porque tipo, o resto aqui eu não contei nada ainda, então não daria para resolver, cara, não daria para eliminar. Daria para eliminar só a letra A, letra C e letra D, né? Pô, letra E, mas beleza. Agora, numeração. Vocês vão começar a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da direita para a Da esquerda, direita para a esquerda. Por que é da direita para a esquerda mesmo? porque vai ficar os menores ramificação. Vai Os ficar no menores 4, números. 5. Tá, então aqui vai ficar, ó, se eu começar a contar daqui, ó, que vai ser 1, 2, 3, que vai ser 4, que vai ser 5, que vai ser 6, que vai ser 7, que vai ser 8, né? Um 8 todo lascado, aqui vai ser um 9, né? E aqui vai ser um 10. Beleza. Então as ramificações, se começar da direita para a esquerda, ela vai aparecer no carbono 4 e no carbono 5. Se ela fosse da esquerda para a direita, ia aparecer no carbono, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai aparecer no 6, carbono 7. 6 e no carbono 7, né? Então vocês já detectaram. Então agora ficou fácil, né? De sabermos o nome. Então, primeira coisa, eu tô percebendo que aparecem ramificações iguais. Aparece metil aqui, CH3, e aparece metil aqui, CH3. E percebi que aparece outra ramificação aqui, a CH2 CH3, que é a ramificação etil. Então aparece duas vezes o metil e uma vez o etil, tá? E aí fica fácil, ó. Então já está na cara qual que é a resposta, né? Que é o seguinte, ó. Ramificação, a ramificação 4, né? E a ramificação 5 é o etil, ou é o metil, né? 4 e 5. Então já aparece aqui na minha alternativa B, ó. 4 e 5, né? E aí aparece um di. Por que que apareceu o di? Porque eu tenho uma ramificação repetindo duas vezes, né? Apareceu duas vezes, dimetil. Aí traço 4. Por que que apareceu esse 4 aqui? É onde a ramificação etil está. Então virou 4 etil e depois apareceu no final aqui o decano. Então, o nome oficial, segundo aí o PEC, que é a Organização Mundial de Química Pura e Aplicada, o nome oficial desse composto é 4,5 dimetil traço 4 etil decano, tá? Alguém vai perguntar assim, professor, por que que o metil está aparecendo na frente do etil? Sendo que era o contrário. Porque aqui, gente, ó, tem um di na frente, ó. E na ordem alfabética, o D aparece na frente do E. Por isso que o metil vem na frente, porque tem um dimetil, tá? Pessoal, vocês conseguiram entender essa lógica aí? Sim. Sim. Então, a minha resposta, com base nas informações repassadas por vocês e por mim também, que fiz a contagem, a nossa resposta correta vai ser a letra B, tá? Vai ser 4,5 dimetil 4 etildecano. Então, de novo, a gente foi que apareceu o 4 e o 5 aqui. São as ramificações do metil. Apareceu no carbono 4 e no carbono 5. A gente foi que apareceu esse outro 4 aqui. É a ramificação do etil. Também aparece no carbono 4. Então, percebe que o carbono 4 ele é interessante. Ele recebe dois tipos diferentes de ramificações. Ele recebe a ramificação metil e recebe a ramificação etil. Tá, gente? Então, eu vou estar... Hoje é terça-feira, né? Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula por hoje, gente. Em breve, vou estar postando outra listinha de exercício para vocês fazerem rápido, para vocês treinarem essas regrinhas aí, tá? Porque não tem jeito, essas regras vocês só aprendem na prática, tá? Se vocês escutarem eu falando e vocês fizerem aqui hoje, quando vocês acertaram as questões aí, e aí amanhã vocês não praticaram, vocês irão esquecer rápido. Então vocês precisam exercitar, né? Treinar, que esse treinamento é via exercícios, tá? Então vou estar passando para vocês. Pessoal, uma boa tarde aí para todos, e até a próxima quinta. Beleza, gente? O senhor vai postar esse PDF hoje ou só junto com a Eu lista? vou postar hoje, eu vou postar o da aula passada que eu não postei, que é a gravação, e a aula de hoje, e também esse PDF hoje. Vou estar postando tudo hoje. Eu estou devendo vocês, da semana passada e da semana. Então, é porque eu tô sem Wi-Fi agora, estou usando os dados móveis, mas daqui para noite vai sair tudo aí, as gravações e os PDFs. Beleza? Beleza. Beleza. Valeu, gente. Tchau, Tchau, professor. Tá. professor. Tchau, professor. Boa tarde. Tchau. Boa tarde. Tá bom.